Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Ivone Dias Avelino, da PUC de São Paulo, professora na área de História da Cultura. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Para mim é um prazer. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a trajetória dessa uma das grandes historiadoras aqui da nossa cidade, né, e aliás do Brasil, a professora Ivone. Professora Ivone, por que a senhora quis ser historiadora, para começar? O que levou a senhora a querer ser historiadora? Olha, eu acho que eu tive uma influência familiar. Meu pai tinha mania de... Ele trabalhava muito, mas aos domingos a família tinha que estar à mesa na hora do almoço. E ali ele discorria alguns temas que ele criava, ou às vezes noticiários, enfim, e ele pedia para que cada um desse a opinião. Eu era a caçula de 4 irmãos. E o que eu fazia? Eu não sabia a maioria dos temas, eu fazia uma certa criação em cima daquilo que eles falavam. Eu acho que isso já me disponibilizou para a ideia da historicidade. Essa foi uma coisa. E depois o que me influenciou muito foi meu irmão mais velho. Ele é hoje aposentado, professor catedrático da USP, e ele fez... Qual é o nome dele mesmo? Manuel Nunes Dias. Tá. E ele fez História e Geografia. Ah, tá. E foi meu professor no Colégio Visconde de Porto Seguro, e eu acho que eu me deixei arrastar um pouquinho por essa influência, da qual eu não me arrependo. A senhora estudou no Porto Seguro? Então? Estudei no Porto Seguro. Tá, então fala alemão também? Uma piada. Eu vou ser sincera, quando eu fiz o curso, o alemão não era obrigatório, era optativo. E aqueles que não descendiam de alemães podiam frequentar à tarde um ensinamento básico, do qual eu sempre fugia. Hoje me arrependo, porque era uma língua a mais, né? Mas infelizmente, uma ou outra palavra eu ainda me lembro, mas não domino, não. Tá. E aí, a senhora então começou, e como é que foi, foi essa trajetória do seu curso de graduação? A senhora já fez história? Então, naquele tempo, já muitos e muitos anos atrás, os colégios oficiais do Estado eram muito superiores aos colégios particulares. Então, quando eu terminei a 8ª série, meu pai me aconselhou a sair do Porto Seguro e aí para um colégio oficial. E aí eu fui para o Fernão Dias Pais, em Pinheiros, que era assim o point do point, semelhante a Caetano de Campos. Tá. Eram poucos os colégios oficiais do Estado. Eu fui fazer o colegial lá. E como meu pai era meio rigoroso, eu resolvi fazer à noite a escola normal, para poder sair à noite também, né? E aí eu fazia a escola normal à noite e o colegial pela manhã. E tive uma influência muito grande de um colega de turma que ia fazer História Natural. E eu até pensei em fazer História Natural, mas acho que a influência para a história da civilização foi mais forte. E aí eu prestei vestibular, entrei, fiz o curso na Maria Antônia, terminei. Quando eu estava no 3º ano, o Jânio era governador do estado, e ele baixou uma lei, não sei se era lei propriamente dito, mas era uma necessidade que o Estado tinha de professores oficiais que tinham prestado concurso. Então ele abriu uma possibilidade de alunos da faculdade que fizessem história ou outras disciplinas prestarem concurso a partir do 3º ano. A minha turma era muito boa. Maurício Trachtenberg, Maria de Lourdes Janotti, pessoas que se destacaram por aí. Por incrível que pareça, o presidente da minha banca foi Sérgio Buarque de Holanda. Que interessante, professora. Sim, ele era meu professor na USP e foi o presidente da minha banca de concurso. Naquele tempo a gente fazia uma prova escrita, uma prova de erudição e uma prova didática. Hoje as coisas são mais simples. Nós passamos e escolhemos o que nos ofertavam. E eu fui parar numa cidadezinha próxima a Oswaldo Cruz, lá na Alta Paulista, que se chamava Parapuã. De lá eu me removi para Bariri, próximo a Jaú, e no
Ano seguinte, eu já estava em São Paulo como professora oficial do Estado. Era quando eu estava terminando a faculdade. Então, eu terminei a faculdade e já tinha um cargo... Emprego. Exatamente. E tinha um cargo oficial, né? Tá. Muito interessante, porque fui parar na Vila Madalena, no Colégio Carlos Maximiliano. Ele estava sendo inaugurado. Eu não sei por que cargas d'água me pediram para fazer o discurso ao governador do estado, que era o Carvalho Pinto. Eu tremi nas bases, mas fiz. E a maioria dos meus colegas, que eram titulares das cadeiras, eram já pessoas mais idosas. Eu era uma das mais novas por essa oportunidade que o governador deu aos alunos que pudessem prestar concurso. E comecei minha carreira lá. E como no é que meio foi? da minha carreira, eu prestei concurso na USP e fui parar na USP. E fazia as duas coisas concomitantemente, até que meu titular me dizia, olha, você tem que ir para tempo integral, tem que fazer carreira. E ele me falava isso toda hora, toda hora. Mas aí me surgiu uma oportunidade. Quem que era, professora? Era o professor Astrogildo Rodrigues de Mello, já falecido. E aí houve uma oportunidade da professora Sônia Siqueira, que era minha professora, tinha sido minha professora de Ibérica, e fazer doutorado em Portugal. Ela trabalhava com Inquisição. E aí ela me perguntou se eu não poderia substituí-la numas aulas no Sede Sapiense. Sede Sapiense, quando foi formado pelas freiras agustinianas, era um colégio só feminino. E eu fui, meio receosa, porque eu fui dar aula no último ano da faculdade, eu ainda era jovenzinha. Mas eu cheguei na classe e falei, olha, tenho a mesma idade de vocês me ajudem, e deu certo. Quando eu terminei o curso, que a Sônia voltou, a freira, diretora da faculdade, que era a irmã Leda, que era uma historiadora, ela me ofereceu para dar aulas no primeiro ano de Ciências Sociais. E aí eu acumulei, era uma loucura, mas eu era solteira, numa boa. Eu dava aula no Colégio do Estado, dava aula na USP, dava aula no Sede Sapiense, em 3 lugares. E aí vieram os anos de chumbo, grande problema. Esses anos de chumbo, só para os nossos espectadores entenderem, né, que foi mais ou menos já final dos anos 60, anos 70, exatamente. Ou seja, na época da ditadura, né? Exatamente. Aí vieram os anos de chumbo, foram anos difíceis. Eu no colégio, eu sempre fui muito dinâmica, nessa altura eu já era casada, já tinha um filho, e fundei no colégio um centro de estudos históricos. E tinha um mural. E esse mural ficava no pátio e os alunos utilizavam o mural, faziam artigos, eu corrigia, era meio dinâmica a coisa. E aí uma aluna cometeu, não sei se bom ou mal, mas ela cometeu esse ato de fazer um desenho muito bem feito de um cachorro. E na cabeça ela colocou o presidente da República, que na época era o Costa e Silva. Botou no mural. A professora de educação física, que era altamente conservadora, porque era uma família, sabe? Era muito bom o colégio. O colégio estava entre os 10 melhores oficiais do Estado. Ela resolveu denunciar, porque durante os anos da ditadura era assim. Você era denunciado, mas não tinha direito à defesa. Tá. Era caça às bruxas mesmo. E aí eu tive que assumir, porque não ia acusar a menina, né? E perdi tudo. Nossa, professora. Fui caçada, perdi o Estado, perdi tudo. Aí estava grávida já do meu segundo filho, foram anos muito difíceis. Ou seja, caso disso a senhora perdeu, foi... retirada de tudo. Perdi o Estado, perdi a USP e continuei só no SEDES, mas no SEDES eu tinha só uma aula, tá? Mas continuei. E aí vieram os anos da reforma, nos anos 70, foi quando eu aproveitei e fui para a PUC. Quando vieram os anos da anistia, nos anos 80, eu cheguei a voltar à USP, dei 3 meses de aula, mas eu não me adaptei.
as pessoas já eram outras, o meu titular já tinha morrido, alguns já tinham se aposentado, porque quando eu ingressei, a maioria era bem mais velha do que eu, tinham entrado jovens, aí mais novos do que eu, e eu não consegui me adaptar, e aí o que eu fiz? Eu renunciei à USP e fiquei na PUC. Tá. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco, né? Quer dizer, a senhora estava falando sobre a sua trajetória. Sim. E os temas, né, que quando a senhora foi para a PUC. Tá. E aí, mas eu queria que a senhora falasse a respeito desses temas na área da história, principalmente em relação à cultura, sim, claro. no nosso próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. Presbiteriano Mackenzie, mostrando caminhos. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, um mundo para você. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Ivone Dias, da PUC. Professora, nós estamos falando no nosso último bloco a respeito, né, a senhora falou da sua trajetória, da sua carreira, e nós tocamos a respeito dos temas, quer dizer, qual é o tema, quando a senhora foi para a PUC, lá nos anos 80, a senhora desenvolveu que tipos de temas nas suas pesquisas? Olha, eu não coloquei uma questão. Quando eu ainda estava na USP, eu fiz o meu mestrado. Como eu dava História da América, eu passei a fazer uma pesquisa de uma documentação que me foi trazida por um dos professores da cadeira de América em Sevilha. Ele foi a Sevilha fazer uma pesquisa, trouxe essa documentação e me disse, vê se você se inspira, faça o seu mestrado aí. E eu fiz o meu mestrado encenado dentro do governo dos Habsburgos no século XVI, na Espanha, onde ele dava cartas de naturalização para estrangeiros virem explorar o comércio na América. Portanto, eu já tinha o mestrado quando eu fui cassada, não tinha o doutorado. Tá. E aí o que eu fiz? Nos 10 anos que eu fiquei cassada, eu resolvi estudar e fiz o doutorado. Eu fiz o doutorado cassada, mas eu fiz na USP. Tá. Eu fiz na USP sobre a prata em Veracruz, fiz ainda em cima de América. Quem que foi o seu orientador, professora? O meu orientador foi Eurípides Simões de Paula.
o grande Eurípides, que foi diretor, teve uma trajetória belíssima. Infelizmente morreu atropelado. E aí eu fiz sobre o século XVIII. Como eu tinha pego os Habsburgos, eu peguei os Bourbons. Então, eu estava inserida dentro de América. Então, quando eu fui para a PUC, eu fui trabalhar em América. E aí, o que eu fazia? Eu fazia um cruzamento de historiadores com sociólogos, filósofos. Ou seja, já trabalhava de uma forma interdisciplinar. Isso, exatamente. Aí eu usava muito Darcy Ribeiro, usava muito Florestan Fernandes, mas dentro do campo da história e a forma como os alunos poderiam, através de uma leitura diferenciada, captarem o processo da colonização na América. No começo me dediquei à América colonial, e depois me dediquei à América independente, que é com o que eu trabalho até hoje. Aí, uma das professoras que tinha fundado o pós-graduação, que era a irmã Leda, lá do Sede Sapiense, ela me disse, se você fizer o seu doutorado rápido, eu já estava inscrita no doutorado, estava no finzinho da pesquisa, se você fizer o seu doutorado rápido, eu te levo para a pós-graduação. E ela me levou para a pós-graduação com um compromisso de que eu faria o doutorado rápido. Mas eu só tinha o mestrado, mas ela me levou com o mestrado. E aí eu fiz rápido, cumpri minha palavra, digamos assim. E fui trabalhar com a América. Mas aí as discussões sobre história cultural começaram a avançar. E aí eu comecei a perceber que os alunos se desinteressavam na pós-graduação em fazer qualquer projeto em América. E aí eu pensei, eu tenho que mudar minha orientação. E aí eu fui para a literatura. Ah, legal. Quer dizer, a literatura, ela me chamou a atenção porque estava inserida dentro da história cultural e eu poderia pegar autores da América Latina. E aí comecei a estudar com literatura, a relação entre história e literatura. Mas havia uma professora, que hoje está na Universidade de Brasília, a professora Luciara Aragão e Frota, que dava história oral. E aí nós fundamos um laboratório de história oral. Eu estava na coordenação e aí nós fundamos um laboratório de história oral interdisciplinar, unindo a cadeira de semiótica, cadeira de história, serviço social e ciências sociais. Mas a professora saiu, eu não tive condições de fazer sozinha. E aí chamei Luciara, que hoje está aposentada e mora em Fortaleza. E ela me disse, Ivone, vamos publicar como documentos. Então, eles não estão analisados pelo historiador, mas são documentos de entrevistas de reitores da universidade, de funcionários e de professores. Agora, eu continuo na minha área de história cultural. Então, na pós-graduação, eu dou duas disciplinas, culturicidade, cultura e representação. Em cultura e representação, que é onde eu me encontro melhor, eu trabalho a ideia de cultura, aí eu volto no interdisciplinar, pego o Guertes, que é antropólogo, e aí pego os historiadores, o Thompson e alguns outros, e, sobretudo, trabalho com a memória. E aí pego o Halvax, o Legoff, alguns que trabalham com esquecimento, e já aí entro na literatura, pego o Borges, porque, para mim, Borges trabalha com esquecimento e não com a memória. Isso é verdade. Então, aí vou trabalhando. Mas eu ouvi a senhora há pouco tempo, né, num colóquio que é, na verdade, um convênio entre a Universidade de Uberlândia e a Universidade de Gênova, né, que até chama Circularidades, e a senhora falou do Gabriel Garcia Marques. A senhora podia falar para nós um pouco desse interesse a respeito desse autor, sobre esse autor? Olha, o Gabriel Garcia Marques me encanta. Ele ganhou o Nobel em 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão, ele trabalhou famílias, descendentes. Ele foi compondo uma América através dos 100 Anos de Solidão. E ele sempre me encantou. Cólera,
amor. Ele trabalhava os temas mais variados. Como eu dou América e América Independente, eu trabalho com a forma heróica, digamos assim, meio mítica, com que a América foi tornada livre. A América, na realidade, foi tornada livre de uma maneira apoteótica. Não houve uma revolução. Houve guerras isoladas. E entre os grandes líderes desse movimento está Bolívar, que Gabriel Garcia Marques captou para um romance. E lá, por acaso, eu trabalhei com esse romance. Ligar a história com a literatura é entrar no mundo mítico, com a diferença de que o historiador trabalha com o concreto. Ele prova, ele vai em busca da verdade, levando-se em consideração a relatividade da verdade, mas vai em busca da verdade. O literário trabalha com o ficcional, portanto, ele trabalha com a verossimilhança. Mas, via de regra, os literatos, eles buscam o contexto para formar a trama. E é esse contexto que interessa ao historiador. E no caso do Gabriel Garcia Marques, ele foi muito hábil, porque ele pegou o Bolívar numa época em que historiador nenhum pegou, que foram os anos da decadência. Bolívar atingiu o auge, eu digo auge porque ele era um crioulo, ele era um homem rico, era um homem culto, desejava a liberdade da América, mas desejava também um lugar ao sol. Claro. E, portanto, ele queria ser presidente da República da Venezuela, o que ele realmente foi. Mas houve uma trama política dos generais que o cercavam, que não concordavam com o centralismo político dele. Ele acabou pedindo para sair, mas ele já estava doente. Ele atravessou os Andes com os seus militares para formar um acordo com San Martín, que vinha do sul. E eles se encontraram na região de Ayacucho, próximo ao Peru, onde eles libertaram o Peru. Só que ali eles se desentenderam. E San Martín resolveu se recolher, ir para a Europa, e Bolívar ganhou os lauros de ser o grande libertador. Só que para eles chegarem em Ayacucho, o frio dos Andes, as pedras, as dificuldades, o clima, tudo isso que nós conhecemos, fez muito mal a Bolívar. Ele chegou de botas sem sola, descalço, portanto. E ele ficou doente, pegou uma tuberculose e ficou doente. Já não resistia mais e não quis entrar mais em contenda com os amigos e renunciou. É isso que o literato pega. Então, o literato, ele pega a emoção. E o historiador, ele pega o concreto, que foram as lutas revolucionárias, digamos assim. Bolívar pega um barco no Rio Madalena, e o Madalena é um rio que sai da Venezuela e se dirige para o norte, e ele seguiu esse rio com a intenção de descer na província de Santa Marta e ali pegar um navio que o levasse para a Europa, onde ele faria um tratamento. Mas as coisas não foram como ele queria e ele acabou morrendo antes de conseguir esse efeito. E o Gabriel Garcia Marques cria uma trama em cima disso. Mas o que mais me impressiona nesse homem que ganhou o Nobel da Paz, o Nobel da Literatura, é a forma como ele cria a trama. Ele lê 2.000 cartas de Bolívar. Bolívar escrevia muito, escreveu mais de 10.000 cartas. Bilhetes, cartas, atestados, etc. e tal. E o Gabriel Garcia Marques lê 2.000. Ele faz um trabalho de busca, de pesquisa, que é o que o historiador faz. Escreve um livro que eu acho monumental, apesar de pequeno, aonde ele cria a figura do médico, a figura do sacerdote, a figura da mulher. É muito interessante. Bolívar casou-se com 20 anos e a esposa morreu. Teve uma febre amarela quando eles vieram da Espanha para a América. E ele teve muitas mulheres, mas não se casou mais. E entre elas, ele teve uma guerrilheira com ele, que foi Manuela Sáenz.
Ela tinha morrido já, mas quando ele parava nos portos, ele tinha a sensação de que ele encontrava com a Manuela. Então, a conversa, a relação amorosa, a emoção de encontrá-la, isso tudo o Gabriel Garcia Marques traz no romance. Que bom. E assim, quando ele vê o sacerdote, ele tem a sensação do final. E aí ele diz, por que vocês chamaram? Eu não queria um sacerdote. E o médico diz, olha, o melhor paciente é aquele que acredita, porque ele acredita na cura e ele ajuda o médico a se curar. Aí Bolívar teve a certeza de que ele estava no fim. E aí é muito interessante o final do romance, que foi o que eu coloquei lá. Veja bem, um homem que tinha... Ele era dono da Venezuela, ele tinha minas, ele tinha latifúndios imensos, ele criava bois, ele criava cavalo, ele não, os pais, mas ele ficou com essa herança. Um homem que conheceu todas as cortes da Europa, inclusive foi a coroação de Napoleão Bonaparte, morreu na miséria. E aí é muito interessante porque no romance o Gabriel Garcia Marques relata um jarro de água quebrado, uma toalha suja, uma cama pequena, ou seja, revertendo naturalmente a quebra e o final de um grande libertador. Eu costumo trabalhar com isso nas minhas aulas. A literatura, não a literatura pela literatura, mas a literatura como fonte. Então, a oralidade é fonte, a fotografia é fonte, o cinema é fonte e a literatura é fonte, graças ao desenvolvimento da história cultural. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, né? Eu também queria agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.